Olha, parece que o mercado ainda não percebeu, mas tem um único ativo que está prestes a mudar o jogo para Prio. A gente está falando, claro, de Wahoo, um campo de petróleo que, sinceramente, vai muito além de ser só um projeto. Nessa nossa análise, a gente vai desvendar o poder que ele tem para destravar um valor gigantesco para a companhia. Essa frase aqui é a chave para entender tudo, um divisor de águas. Isso não significa só mais produção, entende? É uma mudança na estrutura, que impacta os custos, a geração de caixa e até a percepção de risco da empresa. É o que separa a Prio de ontem da Prio de amanhã. Então, para a gente conseguir enxergar a oportunidade real aqui, primeiro a gente precisa fazer uma coisa: filtrar o ruído, sabe? Existe uma diferença enorme entre a percepção antiga que o mercado tem e a realidade operacional da Prio hoje, e é exatamente nessa lacuna que o valor está escondido. E a resposta para essa pergunta está no histórico do ativo. É que por anos o nome Wahoo foi quase um sinônimo de incerteza, de atrasos de regulação e, o mais importante, de dependência de outras empresas para poder operar. Isso tudo acabou criando uma narrativa de risco que, de alguma forma, persiste até hoje. Mas a transformação é muito clara. O ruído do passado, ele falava de incerteza, de dependência. Já a realidade de hoje é sobre eficiência, sinergia e, o ponto central de tudo, controle total da operação pela Prio. O jogo mudou completamente. O problema é que parece que o mercado ainda não atualizou o placar. E agora a gente chega no ponto de inflexão, o início da produção. E veja bem, isso não é só um marco operacional, não. É o evento que transforma um projeto de risco em um ativo que gera caixa, mudando assim fundamentalmente a avaliação da empresa. É isso. A partir desse exato momento, o Wahoo deixa de ser uma promessa no papel e vira fluxo de caixa real, entrando na veia da companhia. Aquele valor que era potencial se torna algo tangível, que aparece no balanço da empresa a cada trimestre. No mercado financeiro é assim. Um projeto em desenvolvimento sempre carrega um desconto por causa da incerteza. Mas, quando esse mesmo projeto começa a produzir, a gerar caixa, esse desconto simplesmente evapora. A passagem de Wahoo de projeto para produção é exatamente esse momento crítico. É o clique que destrava o valor. E o impacto de Wahoo não é um evento isolado, um único acontecimento. Ele acontece em 3 ondas que, quando se juntam, transformam completamente o perfil financeiro e operacional da Prio. Vamos lá. Primeiro, um crescimento brutal na produção. Isso, por sua vez, leva a uma diluição radical dos custos. E a combinação desses dois resulta em no quê? Numa geração de caixa massiva. Vamos detalhar cada um desses pontos agora. O primeiro pilar, então, é a escala. O Wahoo adiciona um volume de produção que não é só novo, é muito relevante. É um óleo de excelente qualidade, com margens elevadíssimas. Ou seja, é um crescimento que não é só em quantidade, mas também em qualidade para a receita da companhia. Mas o verdadeiro poder, a virada de chave mesmo, está aqui, no segundo pilar. Ao passar muito mais volume pela mesma infraestrutura, o que acontece? Os custos fixos são diluídos. Na prática, isso quer dizer que o custo para extrair cada barril de petróleo despenca, cai drasticamente. Isso é o famoso ganho de escala na sua forma mais pura, um elemento central na estratégia da Prio. A matemática aqui é simples e, ao mesmo tempo, brutalmente eficiente. Mais produção, somada a um custo bem menor, resulta em uma verdadeira máquina de gerar fluxo de caixa livre. E o que a empresa faz com todo esse caixa? Bom, isso nos leva ao terceiro e último impacto. Com esse novo e robusto fluxo de caixa, a Prio ganha um poder de fogo estratégico imenso. Isso se traduz em mais capacidade para reduzir dívidas, para remunerar acionistas e, o que é crucial, para ter o capital necessário para financiar as próximas aquisições, alimentando todo o seu ciclo de crescimento. Tudo isso nos traz a uma questão fundamental. Como é que o mercado reavalia uma empresa depois de uma entrega dessa magnitude? Porque, vamos ser sinceros, a execução comprovada de um projeto tão complexo muda completamente as regras do jogo. É aqui que entra o conceito de desconto de risco. Pensa nele como se fosse uma penalidade que o mercado aplica no valor de uma empresa por causa da incerteza. Quanto maior a dúvida sobre a entrega de um projeto, maior é esse desconto. Pois é, com a Wahoo entrando em produção, a incerteza sobre a execução, ela simplesmente some. E com menos incerteza, aquele desconto de risco que o mercado aplicava encolhe. E o valor que estava ali, escondido, finalmente é destravado e aparece no preço da ação. Então, é importante entender isso. O Wahoo não é o ponto de chegada, de forma alguma. Ele é, na verdade, um motor que vai impulsionar a Prio para o seu próximo nível de crescimento.
O verdadeiro valor de Wahoo, pensando num longo prazo, não é só o óleo que ele produz, é o fortalecimento do balanço da Prio. É dar à empresa o capital e a credibilidade para ser ainda mais eficiente nas próximas aquisições. O Wahoo é o combustível para o futuro da companhia. Resumindo a ópera, o Wahoo consolida a Prio como uma operadora de elite. A empresa fica mais resiliente à volatilidade do preço do petróleo, ganha um balanço poderoso para novas aquisições e prova, sem deixar nenhuma dúvida, a sua imensa capacidade de execução. No fim das contas, é isso. O Wahoo é o ativo que consolida a Prio como uma verdadeira máquina de geração de valor, uma plataforma robusta, comprovada, dentro do setor de petróleo brasileiro. E a questão que fica no ar é, o mercado pode até demorar para reagir, né? Mas por quanto tempo dá para ignorar fundamentos que agora são tão claros, agora que a produção começou e o caixa está entrando? Se essa análise trouxe um pouco mais de clareza, considere se inscrever no canal para não perder as próximas. E claro, deixe sua opinião nos comentários sobre o que espera para o futuro da Prio.